Boa noite. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer também e cumprimentar o presidente da OAB Guarujá, Dr. Marcelo Henrique Garcia. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar e agradecer a presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, doutora Soraya Embaçaí de Mello, uma presidente com uma comissão muito engajada na OAB Guarujá e que está fazendo um trabalho excelente com a comissão. Tem pessoas do Brasil inteiro fazendo parte da comissão da OAB Guarujá. Doutora Soraya, muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço dado a nós aqui neste canal. Quero, nessa oportunidade, me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Rosa Camini, eu sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá, sou formada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios, sou formada em Direito, com pós-graduação em Direito do Consumidor, e tenho experiência de mais de 20 anos apoiando empresas, empresários aqui na Baixada Santista. Quero aproveitar e convidar a todos para fazer parte da Comissão da Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Serão todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje terá como tema considerações sobre o direito de autor e os direitos personalíssimos. Eu quero aproveitar e agradecer a presença dos nobres colegas, iniciando pelo Dr. Denis Teixeira. Ele é pós-graduado em Direito Internacional pelo CEDIM de Minas Gerais. Ele é graduado em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior. Ele é técnico do programa PX da Apex e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Também conosco a doutora Rosana Carvalho de Andrade. Ela é graduada em Direito pela USP, Largo São Francisco, da turma de 1983. Ela é advogada e consultora em propriedade intelectual, atua com franquia, defesa concorrencial, direito aduaneiro, direito ambiental e direito eleitoral, com mais de 40 anos de experiência e profissão, e também membro da nossa Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Feitas as apresentações, agora dando uma breve introdução sobre o nosso tema, que vai falar sobre direito de autor e os direitos personalíssimos. O direito de autor e o direito de imagem são conceitos distintos, mas eles estão relacionados no campo da propriedade intelectual. O direito de imagem, ele se refere ao direito que uma pessoa tem de controlar o uso da sua própria imagem, né? Enquanto que o direito do autor, ele é um direito exclusivo que um criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Uma relação entre os dois ocorre, por exemplo, quando um fotógrafo tira uma foto de um contexto específico e essa foto é considerada uma obra autoral. O fotógrafo detém o direito autoral sobre a imagem como um todo, mas a pessoa retratada, ela tem o direito de controlar o uso da própria imagem dentro dessa obra. E com o avanço da tecnologia, hoje em dia, facilitou a violação do direito à imagem, se tornou necessário ampliar os estudos do direito à imagem, principalmente na internet. Para falar mais um pouco sobre esse tema, eu quero perguntar para o Dr. Denis. Dr. Denis, quem aqui não tem a sua imagem exposta na internet? Boa noite, doutor. Pois é. Boa noite a vocês, colegas do trio. Agradecer a Soraya pela coordenação do nosso trio, a todos presentes. Pois é um tema desafiador, né? Hoje em dia, quem não tem uma imagem exposta no meio digital, na web, às vezes é difícil até controlar aonde que essa imagem está, de tanto que ela percorre, né? Antigamente, a gente tirava fotos, a gente ia lá, revelava aquelas fotos e ficava limitado naquele livrinho, né? Naquele porta-retrato, na nossa casa, no nosso bairro. Às vezes nem da cidade saía, do estado. Hoje não. Hoje a foto ela percorre países, fronteiras, e temos essa dificuldade fazer esse controle, esse monitoramento da nossa imagem com esse avanço da tecnologia. Antes de adentrar no tema específico da direito de imagem, fazer breves apontamentos sobre os direitos personalíssimos, também chamado de direito da personalidade, né? Do qual o direito da imagem faz parte, né? É um dos direitos que compõem os direitos personalíssimos. Apenas como introdução, os direitos personalíssimos, eles
são uma manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na nossa Constituição, né, no artigo 1º, no qual dispõe que a República Federativa do Brasil tem como fundamento, lá tem soberania, cidadania, valor social do trabalho, né, e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, os direitos personalistas são uma manifestação desse princípio da dignidade. Por quê? É impossível a gente conceber uma pessoa conviver em uma sociedade, manter relações jurídicas sem alguns direitos basilares, são direitos fundamentais, básicos. Imagine você não ter direito à vida, não ter direito a um nome, não ter direito à privacidade, não ter direito à intimidade, não ter direito à honra, à imagem. Né? São situações que dificultam a sua convivência em uma sociedade. São valores fundamentais. Estamos dizendo que o áudio está baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Está ouvindo bem, Rosana? Estou ouvindo bem. Vocês ouvem bem? Eu vi uma mensagem que o som está muito baixo. Isso, a Thaís está um pouco baixo. Se der para reforçar, se outras pessoas também estão tendo o mesmo problema. Né? Vocês me ouvem bem? Luciane, Rosana? Sim. Ouvindo muito bem. Sim? Sim. Tá. Eu aumentei um pouco aqui. Não sei se vou tentar falar um pouco mais alto também para tentar colaborar. Então, como estava dizendo, os direitos da personalidade são valores comuns de existência para qualquer ser humano. Né? Então, são valores essenciais para a nossa convivência em sociedade. São direitos subjetivos individuais. E os direitos personalíssimos têm, com consequência do princípio da dignidade humana, da pessoa humana, ele tem a sua positivação também no Código Civil, né, de 2002, nos artigos 11 a 21, que tem um capítulo próprio que trata do direito da personalidade. E lá vai destacar alguns desses direitos. Né? Direito à vida, direito ao nome, todo indivíduo ter um nome, ser individualizado, direito à integridade física, direito à integridade intelectual, direito à imagem, à privacidade, à intimidade. Então, no Código Civil de 2002, há essa fundamentação legal para os direitos personalíssimos. No Código de 2016 não havia tal previsão. Então, a gente já vê aí um avanço, né, para disciplinar a questão dos direitos personalíssimos. E também não é um rol no Código Civil taxativo e limitativo. Eventual ofensa a princípios e valores considerados que violam a dignidade da pessoa humana também podem ser levados a juízo para, né, avaliar se houve realmente um abuso aí da dignidade da pessoa. Enfim, então, o princípio da dignidade da pessoa humana decorre aí dele os direitos personalíssimos. Tem algumas características do direito personalíssimo, vou destacar só algumas aqui para vocês saberem. Eles são intransmissíveis, né? Então você não transfere, não cede o seu nome para outra pessoa, né? Você não cede a imagem para outra pessoa, né? Você não transfere o direito da personalidade. Ele também é um direito irrenunciável, são imprescritíveis, né? Então, tem uma larga proteção jurídica, porque são da essência do ser humano. Um ponto importante aqui, essa questão são inalienáveis, é a questão da imagem, né, que a gente tem no dia a dia, a gente sempre fala, cedeu a imagem. Né? Então, imagem é um atributo de direito da personalidade, da pessoa, é intrínseco da pessoa. Então, você não cede a imagem, né? Porque é um direito inalienável, intransmissível. E, na verdade, você realiza uma concessão do direito de uso. Né? O aspecto, o efeito patrimonial
patrimonial, efeito econômico que você transfere, que você autoriza o uso. Então, não há cessão da imagem da própria pessoa. E fazendo um gancho com marca também, imagem, por ser característica personalidade, da personalidade que é da pessoa, claro que no dia a dia a gente fala, a imagem da minha marca foi prejudicada, mas tecnicamente, juridicamente, a marca ela não tem imagem. A imagem é inerente à pessoa. O que a marca tem é um conceito, é uma credibilidade, são efeitos positivos que a marca transmite. Né? Não é só questão técnica mesmo, de linguagem. Né? E a imagem, ela então, está inserida nesse rol de direitos da personalidade. E é um dos direitos que a gente se depara com mais facilidade no dia a dia com os direitos do autor e outras áreas da propriedade intelectual. Porque a nossa imagem, como foi dito no início, ela está exposta hoje sem fronteiras. Né? E a gente, às vezes, até perde o controle de onde essa imagem ela está sendo utilizada. Então, a imagem, ela protege o quê? Ela protege os aspectos externos, físicos da pessoa, os contornos que normalmente são reproduzidos em imagens, fotografias, desenhos, gravuras, né? Reproduções em obras audiovisuais. Então, a imagem ela tem esse aspecto exterior, físico, mas também a imagem tem a proteção, a gente fala da imagem atributo. Né? O que são a imagem atributo? É a proteção das características, das atitudes, do comportamento daquela pessoa. Né? Não só o aspecto físico, mas como aquela pessoa ela é percebida pela coletividade e por terceiros. Né? Um exemplo, uma pessoa que é favorável a uma vida saudável, um estilo de vida saudável, por exemplo, e a imagem dela, belo dia, está sendo utilizada numa propaganda, num comercial de tabagismo, por exemplo. Então, se foge a essa questão da imagem atributo da pessoa, não só a questão estética, né, física da pessoa. Bom, a imagem, ela, para ser utilizada, em regra, ela precisa ser autorizada. Né? Não podem sair fazendo uso da imagem, né, das pessoas sem essa autorização. Há algumas exceções, 2 exceções que as imagens podem ser utilizadas. Se necessárias para a administração da justiça, está previsto lá no artigo 20 do Código Civil, e se for para manutenção da ordem pública. Né? Por exemplo, um criminoso, né, cometeu um ato ilícito, está sendo procurado e tem cartazes com a foto dele. A gente normalmente vê, aí a polícia coloca algumas imagens e fotos. E por questão de ordem pública, né, você não precisa de autorização, é óbvio. Então, aquela imagem vai ser utilizada, já foi condenado criminalmente, né, pelos órgãos oficiais. Então, tem essa situação. Em regra, tem que ser autorizada a imagem e exceção, se necessário, administração da justiça e manutenção da ordem pública. Nós temos também a questão desse consentimento das imagens, que é muito importante, porque, como comentado, você pode passar por uma sessão de fotos, por um trabalho, e alguém realizar algumas fotos, e aquela foto ter um uso diverso daquele que foi pretendido. Então, é importante que o consentimento ele seja dado de forma expressa, né, informando qual que é a finalidade do uso, né, por quanto tempo aquela imagem ela vai ser utilizada, né,
e quem que é o agente que vai utilizar. Porque, do contrário, você estaria dando um cheque em branco para terceiros utilizarem essa imagem. Então, é importantíssimo em contratos de cessão, né, de concessão de uso de imagem, né, autorização do uso da imagem, que sejam definidos esses limites. Porque, como a gente vai até depois comentar brevemente, alguns casos que acontecem. De uma pessoa fez uma sessão de fotos para um determinado objetivo e anos depois, 10 anos depois, a imagem dela está sendo associada a uma venda de um empreendimento imobiliário, por exemplo, que não teve previsão disso no momento que ela tratou lá inicialmente. E a interpretação dessa concessão, normalmente, ela é restritiva. Né? Ela não é uma interpretação que amplia o direito que você está ali de uso daquela imagem para todas as finalidades, eternamente. Então, tem que tomar muito cuidado, mesmo que às vezes não esteja de forma expressa, mas isso vai ser avaliado, né, por quem for julgar esse tipo de situação, passar por esse caso. Então, eu vou deixar agora a Luciane passar um pouquinho a palavra para a Rosana, para falar um pouco sobre direitos autorais. Depois a gente volta um pouquinho mais sobre o direito de imagem. Sim. Bom, doutora Rosana, como explanado agora pelo doutor Denis, o direito personalíssimo ele se conecta com o direito de autor, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o direito de autor e também sobre o direito moral e patrimonial que o envolve. Sim. Eu queria até começar a minha fala, porque é muito pertinente. Teve uma pergunta, acho que de uma colega nossa, vocês devem ter visto, sobre a questão de material de cunho jornalístico que vai compor um livro, uma obra e que será vendida. Né? Esse livro Eu ia será colocar no vendido. final, mas se você já quiser explanar, agradeço. Porque eu acho que essa pergunta acaba trazendo exatamente o link entre os direitos personalíssimos e alguma coisa. E eu queria começar dizendo o seguinte: a primeira ligação entre o direito personalíssimo com a propriedade intelectual como um todo, ou mais especificamente, dentro da propriedade intelectual, que a gente trata de marca, de patente e de direito autoral, eu queria trazer um primeiro caminho para chegar na pergunta da colega sobre o livro. É tão importante esse andar conjunto, essa ótica conjunta do que seria a proteção aos direitos personalíssimos e ao direito autoral, assim como as marcas, que a gente verifica o seguinte na legislação de marca. Uma das proibições para que alguém requeira o registro de uma marca em seu nome, quando essa marca envolve um patronímico, ou seja, um nome ou de família ou o próprio nome que tem algum tipo de reconhecimento público de determinada pessoa, ela só pode requerer como marca um patronímico, um direito personalíssimo envolvendo terceiros quando existe uma autorização expressa. Ninguém conseguirá como marca um nome ou de família ou da pessoa que se reporta ao direito personalíssimo. Então, a importância da gente entender tudo isso vem em todas as áreas que a gente vai tratar da propriedade intelectual. E aí, vindo para a pergunta da colega, que trata especificamente de um livro, que é considerado uma obra autoral, e que vem trazer justamente esse link entre as coisas. O direito personalíssimo, ele trata da personalidade, do nome, do físico, traços pessoais, características pessoais que devem ter esse tipo de proteção e tem, né, pela legislação já comentada pelo colega, pelo Denis. E, em contrapartida, o direito autoral, ele é o vínculo entre esse autor, esse ser cujos direitos personalíssimos são protegidos e a obra que ele criou, que é vinda da criação, da inventividade desse titular também de direitos personalíssimos. Então, o que a gente percebe? Sim, fatos cotidianos,
uma biografia que se reporta muito fortemente a direitos personalíssimos da pessoa que é biografada, ela vai ter dois aspectos. Vai ter que ter uma autorização para o autor que vai criar o livro, que vai ser objeto de comercialização e de exploração patrimonial, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que ter o respeito à concessão de uso de imagens, à concessão de fatos narrativos familiares ou ainda que de cunho jornalístico e de interesse. Então, a obra vai ter que se limitar entre o direito do autor que a fez e da pessoa que pode, eventualmente, vir a ser objeto desse livro. Então, sim, respondendo à colega, se você tem um livro, ainda que com matéria jornalística, com cunho alguma coisa que tenha de ciência ou de informação ou de romance, se a pessoa retratada ela é detentora dos direitos personalíssimos, sim, haverá uma concessão de uso de imagem, haverá uma autorização para que aquele livro seja escrito. E a forma de remuneração vai envolver ainda mais questões, vai envolver uma editora que vai ter que fazer um contrato de edição com esse autor, e o autor e a editora terão que ter a concessão de uso de fotos e de uma série de coisas. Então, quando que a gente liga? O direito autoral, ele se divide em moral e patrimonial. O moral, assim como determinados aspectos do direito personalíssimo, ele é inalienável. Quem pode mudar o texto de um livro, quem pode modificar a obra, quem pode refazer o traço de determinada pintura, é só o autor, é só o detentor do direito moral sobre a obra. É só ele que pode mudar, que pode fazer, que pode autorizar algum tipo de mudança nessa obra. O que pode ser cedido, também como em alguns casos de concessão no direito personalíssimo, é a exploração patrimonial. Então, colega, fechando a sua pergunta, pode haver um livro, desde que autorizado no que couber a direitos personalíssimos de quem está ali biografado, por exemplo. Haverá que ter uma autorização também do autor de eventuais fotos que venham a ilustrar esse livro. E assim como tem que haver um contrato de edição onde todos os limites autorais, personalíssimos e que compõem aquela obra que foi corporificada naquela situação contratada, sim, todos os envolvidos têm que colocar limite, forma de utilização, tempo de utilização, local de utilização, os direitos autorais, assim como os personalíssimos, qualquer licença, qualquer tipo de utilização, ela não é genérica, ela não é ampla, ela não é ilimitada, ela vai ter uma série de condições que terão que ser respeitadas. Ela sempre será restritiva do que foi acordado entre as partes. E qualquer tipo de nova exploração será objeto de novo contrato de licença ou de nova contratação entre os envolvidos. Então, são direitos que eles têm que andar sempre juntos. A gente tem que avaliar a extensão dos limites do que foi autorizado, de que forma foi autorizado, e fazer esse... Respondi a sua pergunta, Cris? Ela agradeceu aí. Eu não sei se faltou alguma coisa. Enfim, mas, de qualquer forma, nenhuma sessão, ainda que com exploração patrimonial determinada, ela é irrestrita, ilimitada e tem que ser legitimamente contratada entre as partes e remunerada se houver um aditivo, uma nova utilização e tudo. Só para ilustrar um pouquinho isso mais. Por exemplo, se eu compro uma obra, uma pintura, um quadro de um pintor, eu não comprei dele o direito de fazer qualquer coisa com aquele quadro. Eu comprei o direito de ter para mim a obra, para o meu deleite, para o meu prazer, para a minha admiração daquela obra. Se eu pegar aquele quadro, colocar numa camiseta, transformar isso num boné e transformar isso em produtos passíveis de venda, de reprodução e de novas utilizações, então, sim, eu vou ter que fazer nova licença, nova remuneração, porque não é esse o objeto da obra que foi adquirida para o que ela foi adquirida. E daí a gente vai entrar na esfera de licenciamento,
né, de como funcionam os licenciamentos de direitos autorais. Eles são também restritivos, eles são territoriais. A gente não pode pegar o Mickey, que a gente pegou numa camiseta, e transformar aquilo numa subobra ou fazer qualquer coisa com aquela obra que foi adquirida. Os direitos autorais, assim como os direitos personalíssimos, eles têm esse caráter muito específico de serem restritivos e de que qualquer nova utilização vai ter que ser remunerada de forma condizente. Tem alguma coisa também que eu queria já abordar, se vocês me permitem, que seria o seguinte: existe mais recentemente uma corrente que defende, e todo mundo na área já deve ter ouvido um pouco disso, que defende a utilização liberada de alguns direitos autorais, que os autores têm que se manifestar relativamente a isso, que seria a utilização de direitos autorais abrangidos pelo chamado Creative Commons, que seria uma espécie de pré-sessão, de pré-licença, de pré-autorização, onde os autores eles já identificam as suas obras das mais variadas natureza como sendo de livre utilização. Mas ainda assim, existe uma forma de consulta de obras que estão inseridas no Creative Commons ou que os autores querem que a sua utilização ocorra dessa forma. E existem limites de utilização também para o Creative Commons, de forma a proteger e de que a obra não seja denegrida, não seja utilizada de forma distorsiva ou de forma que venha a descaracterizar a própria criação. Então, mesmo quando se libera, tem que tomar cuidado de entender em que limites essa liberação pode ser utilizada e exercida. E ainda complementando essa questão, também a gente prestar atenção no fato de que os contratos de licença, eles têm um tempo de vigência, né? Eles têm uma duração para poderem ser explorados. Então, a gente sempre tem que entender o caráter restritivo e que toda remuneração e utilização complementar deverá ser novamente revisada entre as partes. Tá? Denis, alguma coisa a acrescentar nisso? Queria acrescentar aqui com relação ao direito de imagem, inclusive tem a súmula do STJ, né, 403, na qual diz que independe da prova do prejuízo a indenização pela publicação de imagem não autorizada para fins econômicos ou comerciais. A gente chama o tal do dano em ré, né? Presume-se o dano, né? Independente da prova do prejuízo, pelo simples fato de você utilizar uma imagem indevidamente, não foi autorizada para um fim econômico ou comercial. Então, isso aí até facilita. Então, e é exemplo dessa utilização, tanto de uma obra autoral quanto da imagem, né, do direito personalíssimo. Eu tive a oportunidade de participar como assistente auxiliando uma colega, doutora Silvia Regina Emílio Pereira, uma grande autoralista conhecida no Brasil inteiro. Enfim, nós atuamos como peritas assistentes justamente num caso de violação de uma possível violação. O caso, eu não vou mencionar em mais detalhes, porque ele ainda está em andamento, está sendo julgado, mas houve a captação desautorizada, porque não havia uma pré-concessão de uso de imagem, não havia uma pré-autorização para que aquilo fosse, não havia um contrato, né, de atuação da pessoa num determinado filme de repercussão mundial, que houve a captação da imagem e nós trabalhamos como perita assistente nessa situação de comprovação de que aquela imagem, primeiramente, foi captado porque não havia uma prévia autorização. Então, as consequências disso envolvem uma opção de coisas que começam a se relacionar. Em que medida? Na medida em que eu estou violando a imagem da pessoa cuja imagem foi captada numa determinada cena, mas eu tenho a obra autoral do filme, que também merece proteção, e aí vem o diretor, e aí vem uma série de outros direitos, fazendo disso uma grande
necessidade de que todos os limites dos direitos violados sejam avaliados. Por quê? Porque a gente corre o risco de que uma determinada imagem deva ser retirada, por exemplo, de um filme, e nós vamos estar mexendo em direitos autorais muito mais profundos nisso tudo. Tivemos também um caso de um fotógrafo, as fotos são de direito, né, são protegidas como direito autoral, e a foto foi também de forma desavisada, publicada num jornal, na época de grande circulação no território brasileiro, sem autorização do autor. E aí ali nós tivemos algumas violações complementares, na medida em que não foi só a captação de uma foto que não houve autorização para ser publicada, mas, como a gente soube depois, era uma foto que comporia um livro desse autor, que tem por hábito fazer compilações da sua obra fotográfica e fazer publicação. Então, tirou o inédito da foto, divulgou de forma indevida, e o que mais? Todo direito autoral, como a gente fala, divide em moral e patrimonial. E o direito moral, uma das condições de bem proteger o direito moral, seria a nomeação da paternidade da obra. Né? Todo mundo que utiliza um livro que tem que fazer uma menção do autor, uma foto que tem que fazer a menção do fotógrafo, da pessoa que criou aquela imagem, o direito de paternidade dessa obra é uma das questões que tem sido consideradas de importância dentro de uma avaliação de indenização. Porque a paternidade da obra ela é devida ao autor, independente do uso que se faça, do uso autorizado ou não. E é uma coisa também inalienável, né? Ninguém pode deixar de ser o autor para que seja o autor uma outra pessoa que venha a comprar, sob qualquer forma, ou licenciar uma obra. Então, são muitas questões envolvidas e que as pessoas, às vezes, usam de forma desavisada. Outro exemplo, se vocês me permitirem, eu tenho uma restrição bastante grande de agências de publicidade que oferecem os seus trabalhos, claro, muitas vezes digno e criativo, mas através da compra de imagens em banco de dados. Né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, muito sério com isso, porque o banco de imagem, ele também não cede imagens de forma irrestrita e sem limite de utilização. Então, às vezes, o que você paga por uma imagem não é o que você está pensando que está autorizado a fazer e nem usar essa imagem para derivar em uma outra coisa e compor uma logomarca que venha a ser utilizada para identificar produtos de alguma empresa. Nos contratos de bancos de imagem que se compra, existem as condições de uso dessas imagens. Então, tudo isso tem que ser avaliado para as pessoas que estão pensando, que estão criando uma obra nova e muitas vezes eles estão causando violações autorais ou até de imagem de pessoas que são utilizadas naquele banco de imagem que a gente acaba comprando achando que está pago. Contrato de doação de imagem não precisa de dados de término. Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Se eu vou fazer um contrato de concessão de uso de imagem, não precisa? Precisa. E eu vou te explicar até com um exemplo também recente de um outro caso de uma perícia de um processo. Uma determinada modelo ela foi contratada por uma empresa para que ela cedesse a imagem dela para determinado lançamento de determinada linha de produto por 6 meses. O contrato entre a pessoa que concedeu o uso, que era a modelo, e a contratante que queria utilizar essa imagem para valorizar a embalagem, a divulgação do seu produto, eles fizeram um contrato que eles talvez não tenham feito da forma mais tecnicamente adequada, mas o resumo seria do que a gente poderia depender daquilo, que seria a concessão de uso da imagem da modelo para que a empresa de produto alimentício colocasse numa embalagem de determinado produto a imagem da modelo
vamos dizer, otimizando e prestando a sua imagem para aquele produto. E o que aconteceu? O contrato era de 6 meses para uma determinada linha de produto e a empresa que achou que tinha comprado a imagem para fazer dela o que quisesse, utilizou em outras linhas por mais dos 6 meses contratados. A empresa foi notificada, não parou, não refez o contrato, não fez um aditivo para nova utilização. E o que aconteceu, que a gente pode imaginar, é que essa empresa teve que pagar uma indenização e até retirar os produtos não autorizados de mercado. É isso que acontece quando a gente faz esse tipo de utilização. Rosana, diga. Aproveitando aqui o caso do fotógrafo que você comentou, da questão da atribuir o nome, né? Sim. Dar os créditos, a questão do dano direito moral, né, do autor. Sim. Teve um caso recente que um fotógrafo ingressou com uma ação pleiteando a retirada de uma imagem, de um material de uma determinada empresa, não sei se era site ou algum outro material comercial, e a empresa, na sua defesa, alegou que tinha captado aquela imagem, fotografia, chamar assim, em provedor de busca na internet, né? E que presumiu assim, entendeu que estaria em domínio público. Então, você falou importante, não é porque está disponível, né, na internet, a gente acessa um provedor de busca, que aquilo está em domínio público, né? Ali não esgotou os direitos sobre aquela imagem, direitos do autor. E engraçado, como esse tema ainda no judiciário tem algumas contradições e, em primeira instância, ele não conseguiu o dano moral por não ter a atribuição dos créditos dele, né, na obra, então violou aí, o seu direito de autor. O juiz simplesmente pediu que indicasse o nome, mas não condenou na indenização, né, por ter causado um dano moral. E, em segunda instância, também não teve sucesso, só no STJ que foi revertido e entenderam que realmente foi violado o direito autoral nesse aspecto, né, do dano moral por não ter os créditos, e que imagem na internet, no provedor de busca, não presume imagem em domínio público. Até porque, quando você acessa alguma imagem na busca, pequenininho lá, mas tem os termos, né, de direitos autorais sobre aquela imagem, tem uns disclaimers, uns alertas sobre a utilização daquela imagem. Então, não significa que está na internet que você pode sair pegando aquela imagem e fazendo uso indiscriminado, sem citar quem é o autor, sem dar paternidade. E se for ainda para fins econômicos, né? Teve outro caso também que foi um profissional agora de gestão, acho que desportiva, ele dava cursos e chegou inclusive a fazer um vídeo para uma universidade. E esse vídeo dele está no canal da universidade. Uma outra empresa que trabalha com cursos também utilizou a imagem dele, inclusive parte do vídeo, para promover o curso dela. Né? Sim. Então, você vê como que a nossa imagem fica exposta, é difícil esse controle, e a imagem dele foi captada, e a empresa também, que utilizou da imagem na sua defesa, entendeu que a imagem estava lá no canal streaming de vídeos e poderia ser utilizada, já que ela estava lá publicamente, né? Então, poderia utilizar aquela imagem para outra finalidade. Então, tem, né, que ficar atento a esses usos para não ser aí, condenado a indenizar as partes, né? E muitas pequenas e médias empresas acabam, não querem, como você falou, pagar por ter imagens, avaliar no tempo que pode o departamento jurídico, e sair utilizando imagens indiscriminadamente, que podem sofrer sanções de violar o direito de imagem. Outra questão importante no direito de imagem é a sua colisão, vamos chamar assim, com a liberdade
de informação, com Sim. os direitos, né, de imprensa, então, a liberdade de informação jornalística. Então, sempre tem que ponderar aí, porque são direitos fundamentais, liberdade de informação, o direito de imagem também, mas, em regra, a liberdade de imprensa, o limite dela é a inviolabilidade ao direito de privacidade, ao direito à intimidade, à honra e à imagem. Então, isso, tem esse fim de informação, narrar fatos, tem que ter esse cuidado, tem que observar os direitos personalistas na elaboração de reportagens jornalísticas, documentários, Utilização de né? foto, na menção de determinadas obras de terceiro que fujam do caráter informativo e do caráter jornalístico da matéria. Quando o ênfase passa a ser sobre determinado direito, quando a paternidade daquela obra não é devidamente identificada, ou quando a imagem tem uma preponderância de uso e de exploração sobre o teor e o mérito jornalístico, informativo, aí o direito passa a ter que considerar uma possível violação, e se houve violação, a indenizar aquele tipo de utilização, né? Sem dúvida. Normalmente reportagens policiais, né, são mais densas, utilizam muitas vezes de imagem. E teve um caso de uma profissional médica também que teve a sua imagem, fizeram uma reportagem, e aí nós estamos, antes de aprofundar aqui, nós estamos unindo, você falou, conectando, né? Direitos do autor, ou seja, temos obras audiovisuais aí, reportagens, né, que tem toda uma edição, uma criação, e imagens sendo inseridas nessas obras, né, protegidas pelo direito do autor, e as imagens da pessoa pelo direito da personalidade. E muitas vezes em reportagens policiais vão passar ali comentários, informações e imagens do ato ilícito cometido e colocam fotos. Nesse caso, utilizaram uma foto no qual o acusado, não sei se já tinha sido condenado, estava abraçado com uma médica de renome, né? E aí utilizaram essa foto, a médica ingressou com uma ação também, pleiteando, né, indenização, por entender que aquilo ali feriu, né, o direito de imagem dela, que ela não tinha nada a ver com aquela situação toda lá, criminal que foi colocada, e ela teve sucesso, conseguiu uma boa indenização, porque agiram de forma negligente, né? Então, as empresas que produzem esse tipo de conteúdo têm que ter um grande cuidado na seleção das informações. Normalmente, o julgador ele vai avaliar, porque nós estamos lidando com direitos importantes, fundamentais, né? Então, tem que fazer um equilíbrio entre esses direitos personalismos e o da imprensa, da liberdade de informação jornalística. Então, normalmente, eles apuram se os fatos narrados eles têm alguma origem fidedigna, né? Algum indício de veracidade, na verossemelhança, de advogado, de órgãos oficiais, por exemplo. Então, não sair pegando qualquer coisa, né? Não inventar uma que você comentou lá no início, quando você começou a falar de fotos, sobre o negativo, né? Que tinha o negativo antigamente. Sim. E o interessante, quando a gente tinha o negativo de foto, o que provava a autoria da foto era a posse do negativo das fotos. Então, eu era detentora e era considerada autora quando eu chegava para o juiz e falava aqui, ó, o negativo está comigo. Então, você imagina agora a fluidez de prova quando a gente tem umas redes sociais, uma dinâmica de divulgação e de espalhamento. Tem fronteiras, né? De divulgação daquela imagem, sem que você tenha. Até porque, assim, o que a gente volta também nesse circuito de proteções? O direito autoral, o registro do direito autoral, ele não é obrigatório no Brasil. Não há obrigatoriedade. O que a lei define é que
o direito autoral, ele nasce, o direito de você ser pai daquela obra, ele nasce com a criação. Bastou a sua ideia ser corporificada em determinada criação para o seu direito ser legítimo. Basta que você prove. Entrando nesse tema, e a live está riquíssima. A gente tem assunto aqui para falar até amanhã. A gente está a 15 minutos do final da nossa live. Mas entrando nesse tema que você acabou de comentar, que não é necessário o registro, mas a lei prevê alguns lugares que você pode fazer esse registro e que esse registro é bastante útil, né? Eu queria que você fizesse umas considerações referentes ao registro das obras. Então, é assim, não há obrigatoriedade, e outra coisa que é super importante dentro desse tema, muitos clientes, muitas pessoas chegam numa consultoria sobre esse tema e falam assim, eu quero proteger a minha ideia, eu quero que essa ideia seja protegida. Então, deixa eu começar daí, para a gente ir terminando. A ideia não se protege. Você retira uma ideia do domínio público através de determinadas proteções. Desde que a sua ideia se corporifique numa patente, que é um produto passível de industrialização, numa marca, que é uma coisa passível de reprodução, ou em qualquer tipo de corporificação autoral, como um projeto arquitetônico, uma foto, um livro, qualquer tipo de coisa assim. Então, aí você passa a corporificar esse direito. Isso é passível de registro. E por que se recomenda o registro? O registro autoral, se faz no INPI, se a gente está falando de uma coisa mais específica como o software, que é um direito autoral, e que o registro está destinado ao INPI, mas existem outros tantos órgãos. Biblioteca Nacional, que é um órgão que desde 1898 faz proteção de obras autorais, a Escola Nacional de Música, isso, o Conselho de Arquitetura, que faz o registro de obras arquitetônicas. Então, o que a gente tem nisso tudo? São vários órgãos que a gente recomenda o direito, o registro, não porque a lei obrigue, assim como o de marca, não é obrigatório também. Mas o que dá a publicidade ao direito, ao registro, à paternidade daquelas obras? É justamente o registro, que se faz em alguns órgãos como o INPI, no caso de marca, patente e software, como a gente comentou, e nos vários órgãos autorais para a gente ter a proteção de personagens, de imagens, para tornar inequívoca a criação, a data da criação. Até comentando com vocês uma coisa que eu e a doutora Silvia, que eu comentei com vocês, que é uma colega muito querida, a gente, durante muito tempo, a gente se utilizava de um mecanismo de proteger algumas questões naquela fase assim, de ideia não se protege, mas a gente pedia para os autores para que eles corporificassem essa ideia num texto. Uma descrição, talvez, do que fosse, e a gente levava isso a registro em cartório de títulos e documentos. Era o meio específico? Não. Era a forma de fazer? Não. Mas por que isso? Porque já que o direito autoral ou a inventividade humana ela não tinha essa obrigatoriedade do registro, a oficialidade de um registro em cartório de títulos e documentos nos dava o start de algum tipo de proteção. E como isso? Por exemplo, publicitários que faziam campanhas de vulto enorme, como teve um caso bastante famoso, que era aquele fotografou, não, então você dançou. Porque a prova foi... Então, era da Kodak, que era uma empresa que vendia filmes que eram revelados que o negativo era uma forma de proteção. E um publicitário fez a campanha da Kodak e ele punha, então, imagens de históricas, né? Da Cleópatra, de várias situações reconhecidamente históricas. E aí vinha a questão da fala. Você fotografou? Não. Então, você dançou, porque você não tinha uma prova, né? Daquele momento histórico, daquele fato, daquele ato. E esse cara, ele fez a campanha para a Kodak, vendeu o trabalho dele publicitário
a Kodak lançou a campanha no mercado. Vocês não, que vocês são muito crianças, eu lembro pouco disso. Mas foi uma campanha, assim, a nível nacional, que não tinha alguém que não brincasse. Você fotografou? Não, então você dançou. E acabou não sendo remunerado, porque a Kodak tomou como seu o projeto e não havia prova da criação daquela obra publicitária que foi criada especificamente para a Kodak. Com base nesse acontecimento, nesse cliente, a gente começou a fazer algumas sugestões assim, para que a gente não passasse sem um tipo de formalização. Fechando isso para a gente responder. O registro autoral não é obrigatório, mas a gente sugere que seja feito. Assim como qualquer tipo de utilização de concessão de uso de imagem. A pessoa tem o direito de conceder o uso para pouco tempo, muito tempo, pouco uso, muito, mas que ela documente isso também, de forma a poder depois exercer algum tipo de indenização sobre tudo isso. Tá bom? Ótimo, excelente explicação. Os meus queridos amigos e advogados, Denis e doutora Rosana, doutor Denis e doutora Rosana. A gente tem assunto aqui para ter uma live parte 2, né? Mas eu queria só fazer uma coisa que eu gostaria de ter feito desde o começo, é assim, essa oportunidade para mim é única, porque eu aprendi muito com vocês dois nesse tempo nosso de preparação. Nós que aprendemos. A gente que aprendeu. Não. Mas a iniciativa, né, tanto da OAB do Guarujá, e, enfim, vocês sabem muito bem da importância que teve para a gente essa união, né, essa junção dos trios, essa gestão da Soraya, que foi ímpar o tempo todo, é uma profissional de um brilhantismo que também só nos ensina o tempo todo. Para mim foi uma oportunidade trabalhar com vocês, e nós vamos ter outras, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. A Rosana já aproveitou e já fez as considerações dela. Doutor Denis, por favor, faça as suas considerações finais. Agradecer, né, a vocês, a todos que participaram conosco aí da live de hoje, desse tema aí, que poderia estender aí para a parte 2, igual você comentou. E dizer que, inclusive, empresas grandes, multinacionais, cometem atos de violação de imagem, não só quem não tem conhecimento mesmo, inclusive tem suporte, tem assessorias, acabam vivendo aí situações litígios com autores aí de obras ou pessoas que têm sua imagem aí prejudicada. Então, tomar esse cuidado na hora de elaborar os contratos, né, definir exatamente e também ter cuidado com a nossa própria imagem, né? Porque, ainda que tenhamos decisões judiciais, né, condenando a retirada ou não uso da imagem, a gente sabe da dificuldade que é hoje você conseguir eliminar totalmente a sua imagem sendo utilizada, associada com algum fato, ou alguma outra pessoa na internet, porque a partir do momento que ela é publicada, há replicações, há adulterações, modificações, criações de memes, enfim, há um universo de coisas que eles podem fazer com a sua imagem, que ainda que você vá ao judiciário, por um tempo pode ser que consiga eliminar algo, mas no longo prazo não é tão simples, né, essa diligência. Então, realmente, tomar cuidado para encontrar isso que você está falando, pedindo para os clientes, para eles entenderem assim, que é uma coisa que é muito importante para as empresas que mexem nesse setor. Não existe modelo de contrato. Tem uma empresa que acha que teve uma consultoria em determinada área, para determinada situação, e que aquilo serve de modelo. Não existe. Nenhuma utilização é igual à outra, nenhum direito é igual ao outro, e nem as condições que regem a cada um. Ainda que, excepcionalmente, existam regras básicas em todos esses contratos que a gente comentou, de propriedade intelectual, seja concessão de uso de imagem, voz ou de obra autoral, mas modelo é muito perigoso, porque pode ser no modelo de um determinado contrato, negócio, que você vem aplicar outro e ali você acabou com o direito de todo mundo. Então, isso é muito importante, o modelo. Então,
tem a atuação jurídica, né, estatal, para coibir disso, mas a gente tem que também ter cuidado nessa fase contratual, né, cuidado com a nossa própria imagem, né, hoje que pode estar sendo utilizada, a gente não sabe para quê, aonde, em que país, né, tem o deepfake aí, que é a edição profunda de imagem com inteligência artificial, então a coisa está cada vez mais evoluída. É verdade. Cabe a nós aí, operador do direito, tentar auxiliar e evitar que essas violações aconteçam. Acho que era isso, né, que a gente tinha hoje para comentar a respeito, e mais uma vez agradecer e boa noite a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, quero agradecer imensamente a vocês, meus pares, meus amigos, colegas advogados, doutora Rosana, doutor Denis. A gente tem tema aqui para seguir para uma live parte 2. Foi muito enriquecedora a nossa live, eu gostei bastante, eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Quero também agradecer a audiência, o pessoal que entrou na nossa live, que acompanhou, que compartilhou, fez pergunta. Pessoal, muito obrigada. Espero encontrá-los na próxima live e quero desejar a todos uma boa noite e agradecer mais uma vez. Muito obrigada a vocês também, gente. Todos que assistiram. Obrigado, gente. Possibilitou. Obrigada. Obrigada. Uma boa noite a todos.